Olá pessoal, eu sou o Ah, Rodrigo e esse é o Letras na Rede. Dando seguimento à série de vídeos sobre as leituras obrigatórias do vestibular URGS, hoje vamos falar sobre Hamlet, de William Shakespeare. Para essa conversa, contamos com a participação de Lawrence Flores, que é professor da Universidade Federal de Santa Maria e traduziu a edição de Hamlet publicada pela Penguin Companhia das Letras. É um prazer tê-lo aqui conosco, Lawrence, e seja bem-vindo a Letras na Rede. Obrigado, Rodrigo. Gostaria de te agradecer pelo convite e também a professora Ana Zilberman, né? E eu muito feliz de estar aqui com vocês. Que ótimo, também estamos bem felizes com a tua participação. Eu queria te perguntar, assim, para a gente começar a conversa, como foi a experiência de traduzir Hamlet? Como é a tua história de leitura com essa peça? Bom, assim, tanto um pouco quando eu falo de Hamlet, de certo modo, eu estou falando das outras peças também que eu traduzi, né? Que é o Otelo e o Rei Lear, né? E agora eu estou traduzindo Macbeth, né? E depois eu traduzi O Sonho de uma Noite, de Verão, e também Ricardo II e Ricardo III vou traduzir também. Então tem mais alguns anos aí pela frente. E pelo menos esse é o meu projeto agora, por enquanto, né? Mais do que isso, bom, esse projeto de traduzir Shakespeare, né, ele começou lá por volta de 1990 95, por aí, né? Eu, na verdade, fiz um projeto, acho que a partir de 96, me tornei aluno do pós-graduação da PUC, né? Inclusive, a professora Regina, na época, liderava lá toda a pós-graduação e me recebeu lá na PUC com muita, assim, para mim foi uma mudança assim muito interessante assim da URGS para a PUC na época. Então foi lá que eu lancei esse projeto. Na verdade, ele não era ainda um projeto de tradução, era um projeto de estudo realmente da poesia de Shakespeare, dos sonetos, né? E foi esse meu trabalho final de doutorado, né? Eu estive na França na época, estive na Inglaterra também de visita mais curta para fazer pesquisas nesse sentido. E também trabalhei com o teatro francês do período, né? Então esse projeto assim de tradução mesmo eu comecei a pensá-lo e até experimentá-lo, né? Aí por volta de 99, né? E, transcorreram alguns anos, né? Até que eu começasse de fato a traduzir a peça como ela é conhecida hoje, né? Então, em 99 eu começo a testar vários versos, várias formas, porque a questão, eu sempre gosto de narrar um pouco assim, por que eu estou traduzindo, né? Porque eu traduzi Hamlet, né? Porque eu achava já na época, né? Já há muito tempo, muito antes disso, né? Eu achava que era necessária uma nova tradução de Shakespeare, de modo geral, que era necessário recolocar os princípios de tradução de Shakespeare na época, né? E, sem querer inventar a roda, né? Mas era simplesmente uma vontade de voltar a reunir, né, nas traduções, a poesia e a prosa. O Shakespeare escreveu tanto com poesia e prosa. Isso é a primeira coisa, porque havia uma sinalização muito forte com o prestígio, né, que a tradução do Milor Fernandes teve, né, sobretudo de Milor, depois da grande tradução de Bárbara Deodora, né, e que o Milor havia colocado alguma coisa de nova na tradução e tudo corria no sentido de que talvez agora, né, em língua portuguesa, o padrão ia ser traduzir em prosa, né, tudo, né, inclusive as partes em verso. Eu assim como uma pessoa que está mexendo com poesia sempre, né, e que cometi poesia já, né, eu achava que era bastante importante tentar de novo, né, fazer esse contraste prosa e verso. E Shakespeare é fundamental, né, porque para Shakespeare as situações dramáticas elas se diferenciam, né, não somente em função de quem é que está, que tipo de voz esse personagem tem, como é que ele está se expressando, se ele é pobre, se ele é rico, se ele é um aristocrata, se ele é um plebeu. Interessa também
em que forma ele se expressa, né? É uma coisa, é algo que para nós hoje em dia é muito difícil de entender, mas eles tinham de modo geral no teatro elisabetano e jacobino esse uso do contraste entre prosa e verso. Então, boa parte do Hamlet é em verso, mas tem partes em prosa também. Então, por exemplo, quando o Hamlet briga com a sua mãe, ele começa a falar em prosa, né? Então, para brigar, a prosa é melhor, né? Então, esses contrastes são importantes porque eles sinalizam alguma coisa, né? Sinalizam várias coisas. A entrada do cômico quase sempre é em prosa, né? Ao passo que todo discurso sério, todo discurso dramático, poético, ele vai ser poético, ele vai ser metrificado. Não, e pensando para um leitor que, até pensando no vestibulando, né, que pode ser um leitor que não tenha um repertório tão grande de leituras, né, enfim, a maioria jovem, né, que estratégias tu recomendaria, assim, para que ele abordasse esse texto, né, leitura solitária em casa? Eu aconselho a leitura em voz alta, né? Eu aconselho muito a leitura em voz alta porque ela fixa melhor o conteúdo, né? E você sente o ritmo do acontecimento de um modo muito mais poderoso, né? Essa é a primeira coisa que eu acho que é fundamental. Peças não deveriam ser lidas no silêncio, né? Elas deveriam ser idealmente lidas em voz alta. E nessa edição em particular, ela é toda feita para isso. É toda ela feita para falar, né? Ela é sofisticada, Tem palavras raras, mas o ritmo vai tomar o leitor, né? Eu tenho essa experiência, uma experiência muito interessante. Tenho várias experiências lá no teatro mesmo, né? Mas agora há pouco tempo, né? Porque a peça foi publicada, né, somente em 2016, né? Muito tempo depois. Então, na verdade, na época virou um mito, né? Porque todo mundo conhecia a tal da peça, tinha falado e nunca publicava, né? Foi uma série de acidentes, de descuidos meu também, né? Que foram atrasando a publicação do Hamlet. Mas, enfim, agora tem atores com os quais estou em contato, pessoas maravilhosas, assim, atores shakespearianos mesmo, né? E tem que entender, né, que para boa parte desses atores foi uma coisa também muito nova. Tá? Porque eles não estavam nem trabalhando com o decassílabo, nem estavam trabalhando com uma tradução em prosa, como é o verso livre, como tu queira chamar, o que o Milor fez. Tá? E era uma coisa nova, né? Porque é também um verso que não mostra a sua música imediatamente. Ele mostra a sua música numa leitura, numa longa leitura. E você começa a escutar partes de verso que soam como prosa e partes de verso que soam como poesia, como em Shakespeare, né? Então, também é um terceiro. Há contrastes dentro dos contrastes em Shakespeare, né? O contraste prosa e verso, mas dentro do verso tem vários tipos de verso, vários tipos de falas, vários tipos de personagens falando naquele mesmo verso. E, no entanto, não há coisa mais impressionante, por exemplo, no Hamlet, né, do que ver, de um lado, na cena 3, eu acredito, né, enfim, na cena da partida do Laertes de volta para a França, né, quando o Laertes dá conselhos para sua irmã, para Ofélia, né? Depois, finalmente, o pai, o Polônios, né, dá conselhos para Ofélia. As diferenças de tom de cada um desses personagens é notável. Então, a Ofélia fala um pouco como no registro, né, da poesia lírica. Ela é apaixonada, ela tem uma nobreza de uma mulher da corte, né? No jeito de falar. Enquanto que o pai é um macaco velho, conhece todas as tramóias da vida, conhece a política interna, e já começa a dar conselho a ela, como atuar, enfim, o que ele está dizendo para sua filha, assim, de um modo vergonhoso, e é que ela deve usar melhor, né, o patrimônio da sua sexualidade, né? Mas o modo de falar de cada um deles é totalmente diferente, né? Então ali naquela cena vocês vão ver as tonalidades totalmente diferentes. Mas tem que se ler em voz alta, né? Tem que se ler em voz alta para entender do que eu estou falando. Sim.
Isso é um dos aspectos, Rodrigo, que nas antigas traduções desaparecia bastante, que é o que eu chamo de tonalidade, né? A tonalidade inclui inúmeros fatores, né? Desde a tua voz, por exemplo, Rodrigo, da tua voz, da minha voz, né? Desde o aspecto não da voz, no sentido tímbrico, né? Mas no sentido do que é que eu digo, qual é a linguagem que eu utilizo, o que está implícito no modo de falar, né? É o como, é o modo que alguém fala, não o que ela fala, né? A gente sabe o quanto é importante isso na vida, né? Shakespeare tem muito isso, né? Mas, de modo geral, nas antigas traduções, isso era apagado, né? Ficava muito menos visível na audição, né? Sim. Eu ressaltei isso. Então, eu desse um nome para as minhas traduções, é uma poética de contraste, né? Buscando o contraste das vozes, das falas, dos registros. Se você é um pobre, você fala dentro desse registro, porque é assim Shakespeare, né? Sim. É assim que funciona Shakespeare, e assim vai. É fundamental, né, esse contraste todo. São uma série de contrastes, né, na obra. E agora, sim, para a gente já se encaminhando para o fim da conversa, eu queria saber, na tua opinião, por que Hamlet continua sendo um texto tão lido, tão importante, tão vivo, né? Ainda mais todos esses exemplos que tu trouxe, né, dão essa dimensão, né, da vivacidade do texto. Né? Comentasse para... Eu acho que não só Hamlet, né, mas peças como Rei Lear também são peças gigantescas na época, né? O Hamlet é o texto mais conhecido, na verdade, de Shakespeare aqui no Brasil, talvez no mundo, não tenho certeza, né? Mas não é o mais encenado. O Otelo parece que é tão encenado quanto, né? Mas eu não tenho certeza disso, né? Eu não tenho dados a respeito disso. Ele é uma peça extremamente importante, primeiro, porque as razões são muito difíceis de vislumbrar, mas assim, primeiro é porque é uma dessas peças que todos estão comentando desde 1700, né? Quer dizer, ela é um objeto de comentário inacreditável de todo mundo. E as razões disso aí são inúmeras, né? Primeiro porque a peça, ela é, na sua base, né, uma peça de vingança. Isso é um gênero de peças que existiam na época elizabetana. Não é uma noção da época elizabetana, que os elisabetanos não tinham, isso é uma peça de vingança. Não. Existiam as peças de vingança, existe uma reincidência delas nesse período. E as peças de vingança eram praticamente assim, né? Alguém, como por exemplo na tragédia espanhola, né? Um filho é morto, né? E o pai quer justiça para esse assassinato, né? E ele descobre que a justiça não funciona. E ele, à medida que ele vai descobrindo que o sistema de justiça é diferente para um homem nobre, né? E para um homem, digamos assim, não de estirpe nobre como ele, né? Mas ele também não é pobre, é um homem de corte, é um homem importante, né? Ele se dá conta que a justiça não tem funcionamento, né? Aí ele se volta, né, para o método da vingança, né? Então, esse é um dos exemplos, né? Geralmente, as peças de vingança são peças que estão calcadas nesse problema social, um pouco, né? Nesse contraste social, ou ainda problemas relativos à justiça do mundo, né? Se não existe justiça no mundo, portanto, devo fazer justiça pelas minhas próprias mãos. Então, é aquele momento em que o homem, né, por desespero, por não acreditar naquilo que está acontecendo, né, por desespero, né, ou mesmo por ressentimento, né, ele lança fora, né, os princípios da civilidade, né, e resolve fazer uma vingança com as próprias mãos e retornar ao método, né, que o mundo elisabetano havia extinto, que é o da vingança, né? Não o mundo elisabetano, mas enfim, um processo de estabelecimento cada vez mais ao longo da Idade Média de um novo sistema, né? A gente sabe que entre os clãs arcaicos, né, do mundo
no mundo medieval, né, a vingança era uma atuação normal, né? Então, mas na época elizabetana isso não é verdade. Ela é proibida pela religião e também pelo Estado, né, que não permite que qualquer espécie de acerto de contas se dê fora do âmbito do Estado. Do Estado, eu digo, do reino. Né? Então, Hamlet é uma peça de vingança. Né? No início de conversa. Mas agora tem um detalhe. É uma peça de vingança que não funciona. Né? Isto é, Hamlet, que acha que deveria vingar a morte, o assassinato do seu pai, pois o pai de Hamlet foi assassinado pelo próprio tio, né? Que casou com a sua mãe, com a mãe de Hamlet, né? Então, aí a química então do assunto fica completamente inflamável, né? Que casou com a sua mãe, o filho agora descobre através de uma aparição do pai, né? Como fantasma, vem e diz que tudo isso aconteceu, descobre que ele imediatamente descobre que seu pai quer que ele faça essa vingança, e ele também quer, e ele promete para o seu pai que ele não vai fazer isso aí. Então a peça vai encenar, né, todo esse processo até, que a gente poderia dizer, a morte de Cláudius, né, a vingança contra Cláudius, que é o seu tio. Né? E esse processo é um processo extremamente complexo, em que o Hamlet titubeia, se auto-culpabiliza por não fazer a vingança, né? Dizendo que ele próprio é covarde, que ele está numa situação que não é admissível, que ele não tenha coragem para fazer isso. Né? A peça também coloca em dois planos, né, o mundo do velho Hamlet, do pai de Hamlet, né, e o mundo que pouco aparece, a não ser como fantasma na peça, né, e o mundo de Hamlet, são dois mundos bastante diferentes, né? O mundo do velho Hamlet é um mundo arcaico quase, né? De um homem forte que luta em guerras, que esmaga o inimigo, enfim, uma encarnação do patriarcado medieval, né? Do poder medieval. Ele aparece na cena, ele todo armado, né? Todo armado com armadura, como ele estava nas guerras. Ele aparece nesse formato, né? Com essa figura. Enquanto que o Hamlet, né, é um sujeito da corte, um homem de corte. Ele é um pouco o exemplo, né, de um príncipe tipicamente renascentista, sofisticado, né, possivelmente para o qual, né, todas essas antigas façanhas, né, de algum modo perderam valor. Ora, isso é um dos pontos muito interessantes da peça, né, porque ele trabalha com dois modelos, né? Por outro lado, né, Hamlet não é contra a vingança, né? Ele não desaprova a vingança. Ele acha que é a coisa certa a fazer ainda. Portanto, ele não é um iluminista, né? Ele está muito longe de ser um iluminista. Ele simplesmente não, por alguma razão, tem alguma coisa que o segura. Então, ela é uma peça problema, e as questões que nós vamos levantando de por que ele não faz isso é a famosa questão do atraso de Hamlet, né, do delay do Hamlet, ou ainda da procrastinação da vingança de Hamlet, né, que é questionável, é uma questão questionável, mas ela tem, ao longo de vários séculos, tem sido, sim, o núcleo das coisas que estão sendo discutidas a respeito de Hamlet. Né? Por que ele não se vinga? Né? Inclusive, um crítico famoso francês, René Girard, fez um comentário irônico, né? Ferino, na verdade, né? A respeito disso, dizendo que o que as gerações do futuro não pensarão sobre essas inúmeras gerações de críticos, né? Que ficaram discutindo de por que ele não se vingava. Então ele tinha que se vingar, né? Ele tinha que derramar sangue ou não. Mas essa questão, na verdade, do René Girard, embora interessante, bem humorada, né? Ela não faz sentido no discurso de Hamlet, que defende, sim, que ele deve fazer a vingança. E do ponto de vista político, na época, né, é possível também, né, e aí havia uma discussão de época mesmo, é possível que até a vingança de um príncipe contra um usurpador, como é o caso de Cláudio, que matou seu pai, né, não fosse considerado crime, fosse considerado simplesmente o último ato de Deus que se vinga através do braço de um príncipe
heróico pela vingança. Herdeiro de direito. É um direito que não cabia nem ao miserável, nem ao homem comum, né? Mas cabia simplesmente ao homem de estirpe, e mais claramente um príncipe, né? Então não há nada de pacifismo, de Beccaria em Hamlet, né? Mas ao mesmo tempo há um problema, né? E esse problema é o que a crítica vem discutindo de tempos em tempos. Mas fora isso, a peça é extremamente ágil como estrutura, né? Quer dizer, ela tem um movimento, né, que é impressionante. Só descobre quando tu vai ao teatro mesmo, de modo claro, né? Ela é muito rápida, ela é muito longa, mas ao mesmo tempo muito rápida, né? Ela tem partes cômicas, ela mistura o cômico com o grotesco. Hamlet, como personagem, ele centraliza toda a ação, ele é impressionante nesse sentido, né? É uma figura dominante na peça. Ele é irônico, ele tem várias personalidades que ele vai montando ao longo da peça. Então não é um personagem simples. Então, nesse sentido, ele também é um personagem muito moderno, porque ele não tem uma mentalidade e segue nessa mentalidade. Shakespeare tinha também, né, esses personagens muito marcados, né, pelo seu caráter, né, pelo tipo que eles eram, né, e que perdiam e que eram personagens geralmente secundários, né. Por exemplo, Ofélia, né. Ofélia é notável. Nós nos emocionamos com a morte dela, né, mas o caráter dela é relativamente estável até que ela enlouqueça, né. Ela não tem a capacidade de refletir sobre o que ela está vivendo naquele momento. Portanto, ela enlouquece, ela sai da vida, né? Enquanto que o Hamlet, na crise, ele se transforma, né? Se transfigura e usando de toda a sua inteligência, né? Ele é um homem de corte, ele é um homem culto, né? Também não se trata de uma peça sobre pessoas burras, mas sobre pessoas extremamente inteligentes, né? O que faz já a peça muito interessante. Ele é um aluno de Wittenberg, né? Centro da reforma religiosa na Europa, né? Então, portanto, um homem de sofisticação, fica falando de teologia rapidamente, misturando todos os tipos de linguagem. Então, uma das dificuldades do tradutor é dominar essa linguagem também que o Hamlet utiliza, a sua ironia, os seus trocadilhos, a sua violência inacreditável, né? Ele acaba matando o Polônios, que pouco tem a ver com a morte do seu pai, até onde eu posso entender, né? E destrói uma pessoa vulnerável, que é a própria Ofélia, né? Ele também é responsável pela destruição da Ofélia e muito. É um homem, também um homem que o personagem de Hamlet, né, gerou muita discussão a respeito sobre e muita confusão também, né, sobre o que é esse personagem afinal, né? Se transforma, que não consegue se vingar. E ele foi o personagem mais intrigante por exemplo, do romantismo até o final do século XIX, né? Ele é um personagem muito intrigante, né? Naquilo que hoje nós poderíamos chamar de hamletismo, né? Que é todo o conjunto os microfenômenos psicológicos, né? Que nós encontramos, por exemplo, no romantismo inglês, né? A tristeza, a melancolia, o mal do século, o tédium vitae, né? O tédio da vida, né? Ou ainda a gente poderia chegar na modernidade e existir um certo existencialista, um existencialista que descobriu nada da existência, né? Essas coisas assim. É tudo interferências nossas, né? De épocas diferentes na leitura que se tinha dele. Então, nesse sentido, é um personagem muito rico, muito complexo, né? Talvez um dos mais complexos em Shakespeare, com certeza o mais complexo, ao contrário de outras peças de Shakespeare que muito boas, né, não trazem obrigatoriamente um personagem com tanta complexidade quanto o Hamlet, né? Ele nos deixa desarmados, né, na verdade. Até hoje eu posso discutir com a pessoa e eu não tenho certeza exatamente de todas as questões envolvidas ali. Eu me pergunto se o Shakespeare tinha certeza. Sim.
todas essas camadas possíveis, né, de leitura e toda a exploração da riqueza desse personagem, né? Bom, eu tenho certeza que nossos espectadores vão aproveitar bastante o vídeo, que vai ajudar bastante, né? Não só na prova vestibular, mas também para essa construção, né, do repertório de leituras, né? Eu te agradeço de novo, muito obrigado pelo convite, pela fala, incrível. Então tá, Rodrigo, eu que agradeço muito, viu? E um grande abraço para ti, para o público e boa sorte no vestibular aí. Obrigado, tchau. Você tem a grande sorte, né, de estar trabalhando com uma grande obra, né, aqui no vestibular. Sim, a grande sorte e também o grande problema, né, de conseguir concentrar, né, num resumo. E assim, eu quero só um pouquinho, só terminar uma coisinha, Rodrigo, posso ainda? Certo, claro. Mais um minuto. Eu quero aconselhar, assim, realmente, assim, o autor quer aconselhar o seu próprio livro, né? Porque se não for pela tradução, né, eu aconselho também porque a minha edição, entende? Ela está repleta de notas, né? Sim. Ela tem 100 páginas de notas, entende? Explicando cenas, passagens. Claro que no vestibular não vão precisar todas essas coisas, entende? Mas é uma leitura que ajuda muito, né? E faz entender muito bem o texto, né? Eu acho importante dizer o que eu tenho aqui, né? E é a única edição comentada, não há outra, né? Então, quero aconselhar o meu próprio livro. Sim, não, os comentários são muito ricos, né? Realmente tá bom, um ótimo investimento. Mas então tá, muito obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo. Grande abraço para ti. Grande abraço, tchau. Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as terças e sextas trazemos novos conteúdos sobre as leituras obrigatórias do vestibular da URGS 2021. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente. Você nos encontra em todas as mídias pelo @letrasnarede. Até mais!